Olá, empreendedores, empreendedoras, sejam bem-vindos. Aqui você encontra informação sobre empreendedorismo, sobre o que quer dizer essa palavra, o que ela significa para nós empreendedores, essa decisão de empreender, de onde vem, para onde vai, como está, né? Eu estou aqui nesse quadro com as minhas parceiras, a Deise, a Débora e a Gislene. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre jeitinho brasileiro, ajuda ou atrapalha a empreender, tá? Todos os links e as informações de tudo que a gente for falando aqui, nós vamos deixar na descrição desse vídeo, inclusive o trabalho dessas empreendedoras que me acompanham, né, as redes sociais também, da Celeste Economia Criativa, para você interagir com a gente de todas as formas, tá? E a nossa base para esse tema, que é Jeitinho Brasileiro Ajuda ou Atrapalha a Empreender, foi um artigo que a gente leu, estudou e gostou, que fala sobre a relação entre o jeitinho brasileiro e o perfil empreendedor, possíveis interfaces no contexto da atividade empreendedora no Brasil. E aí, entre outras coisas, o que eles analisam? Se o jeitinho brasileiro existe. Eu vou ler um trechinho do artigo, o nome dos autores e o link para o artigo também está na descrição. Então, se você se interessa pelo tema, quer se aprofundar um pouquinho, vale super a pena dar uma lida. Então, abre aspas aí, ó. Diversos são os teóricos que sistematizaram os traços culturais mais marcantes do povo brasileiro por meio de obras seminais, ensaios teóricos ou estudos empíricos. Vale assinalar, todavia, que esses traços culturais não são absolutamente inalteráveis, nem sempre existiram e não são necessariamente imutáveis, mas se formaram historicamente, inscritos nas estruturas sociais e no inconsciente coletivo. Primeiramente, por seu caráter universal, cabe arguir que se trata de hábito amplamente reconhecido, uma vez que todos praticam ou já fizeram uso do jeitinho. A afirmação, inclusive, é ratificada por uma pesquisa feita com 200 pessoas em várias cidades no Brasil, em que os entrevistados eram operários e intelectuais, donas de casas e pessoas das mais diversas, com mais de 70 anos, por exemplo. Um entrevistado chegou a dizer que o jeitinho é utilizado do contínuo ao presidente, né? Querendo dizer assim, em todos os níveis, não é uma característica de algum setor, de algum segmento. Em uma das suas interpretações, o jeitinho é recurso de aglutinação, procura juntar os participantes de uma situação, é destituído de qualquer traço de autoritarismo, pois a sua eficácia reside na maneira de pedir o jeito, que se espera ser simpática, cordial e igualitária, diz um autor chamado Barbosa, em 1992, no livro dele. Em segundo lugar, por seu caráter ambíguo, que é caracterizado por outro autor chamado Da Mata, em 1979, como situado entre o favor considerado honesto e positivamente caracterizado e a corrupção desonesta, que é percebida de forma negativa. É percebido como fruto da criatividade nacional, da habilidade que o brasileiro tem para se virar em situações adversas e podem também ser visto como sinônimo de corrupção, raiz das mazelas que assolam o nosso país, né? Uma delas, né? Em sua pesquisa sobre o ritual do jeitinho e suas interrelações com a burocracia, Vieira Costa e Barbosa, são autores também, em 1982, na página 21, apresentaram uma resposta formulada a partir de entrevistas para a seguinte pergunta: em que consiste o jeitinho brasileiro? E aí a resposta é a seguinte: o jeitinho é uma maneira especial, eficiente, rápida e criativa de agir, para controlar e facilitar situações, conseguir e resolver coisas
contornar dificuldades, conseguir favores, buscar amigo, fugir à burocracia, solucionar problemas, acomodar-se, sair de uma situação e burlar a fiscalização, utilizando-se de simpatia pessoal, influência de terceiros, um bom papo, um agrado financeiro ou um arranjo técnico, e por aí vai. E aí eu já vou convidar as minhas parceiras para vir para cá, para a gente falar aí do que elas, como empreendedoras, entendem desse jeitinho brasileiro. Então, assim, o jeitinho brasileiro existe? Vocês sentem isso quando vocês atuam ou quando vocês se interrelacionam com fornecedores, com clientes? Como é que vocês percebem essa questão do jeitinho brasileiro? Quem começa? Posso começar. Então vamos lá. Acho que sem dúvida existe mesmo como traço cultural, aí, como inconsciente coletivo. Acho que a gente já, desde pequeno, cresce um pouco, até assim, pensando em outros países que eu conheço, na cultura dos países, a cultura do Brasil é bem especificamente peculiar nesse sentido. As pessoas, vamos falar de luz e sombra, né? As pessoas são simpáticas, são criativas, mais do que, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, né? Então, acho que tudo tem lado luz e lado sombra, né, Sandra? E quando a questão são esses limites, né? Agora, você perguntou, o jeitinho brasileiro impacta, mas desde que eu estava no mundo corporativo, eu já via coisas que eram jeitinhos brasileiros e tem as que são luz e tem as que são sombra, né? Como a gente fala, tem as que resvalam na falta de ética mesmo e tem as que são criatividade, conversa, né, entrar em conexão com a pessoa, para explicar o porquê que você está precisando daquilo. Então, eu acho que talvez a gente pudesse olhar muito para a nossa intenção quando a gente usa essa luz e sombra e essa qualidade brasileira, vamos dizer assim. Você Mas sim, consegue, você pode. consegue identificar em você alguma, qual a característica que você traz desse jeitinho brasileiro? Meio assim, se você não tivesse nascido no Brasil, se você fosse um empreendedor em um outro país, você acha que alguma característica não estaria? Sem O que dúvida, você sem dúvida seria tem muito alguma? diferente. Você acha Eu que você tenho, seria menos simpática, por exemplo, como com certeza. os autores do artigo trazem, né? Que simpatia é uma característica? Tenho certeza disso, porque é da cultura, né, da criação que a gente tem desde pequeno, que você aqui, acho que a gente aqui é reforçada essa questão de você ser simpático com o outro, olhar muito para o outro, ser muito educado. Eu vou te falar do parâmetro que eu tenho bom, que eu cheguei, como a minha família é de descendência alemã, eu cheguei a fazer intercâmbio lá, e foi um choque cultural para mim, porque realmente a gente é criado para ser simpático e aí, leia-se também atender ao outro. Você está mais a serviço do outro do que de você mesmo. Então, às vezes, você perde essa conexão com você mesmo por conta disso. E na hora de falar um não, por exemplo, você acaba falando sim, muito mais sim do que não, quando deveria falar não e você não gostaria de falar. Eu acho que tem uma diferença grande aí, cultural mesmo, né? Por exemplo, eu falando aí da Alemanha, porque eu conheço bem, eles têm muito mais honestidade na fala deles. A gente tem dificuldade para ser honesto. A gente começa assim a florear, a falar assim, assado para poder. Estou falando até de mim mesma. É um trabalho de uma vida inteira para conseguir chegar a falar honestamente. Ainda assim, eu tenho que fazer de um jeito bonitinho. Eu não posso ser seca que nem um alemão é, porque não cabe no meu na minha criação, né? Então, acho que essa questão aí da simpatia identifico muito, e a coisa da criatividade também, porque empreender no Brasil é relativamente mais difícil do que empreender nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente precisa, sim, procurar jeitos e formas de fazer as coisas, muitas vezes. A burocracia no Brasil é muito mais complexa do que na maioria dos países do mundo. Então, a gente acaba precisando
procurar jeitos, e aí vai essa coisa que eu falei, que é esse limite da ética, né? Para cada um, e onde que eu deixei de ser ética, onde eu fiz isso com verdade, com honestidade, né? Acho que é um pouco isso. Eu vejo que a gente, às vezes, tem tanta dificuldade com esse não, como você trouxe, que a gente enrola mesmo, né, a resposta, né? A gente Sim, fica ali procurando jeitos de falar e, às vezes, chega a ser desonesto, porque você, nesse enrolar, você vai deixando a pessoa sem o retorno devido, na expectativa, o outro lado, pensando aí, né, no outro é. lado. Tem uma pergunta E que eu acho que é muito boa, né? O que que você faz com o outro quando você enrola ele? O que que você faz com o outro quando você atrasa para não deixar de, sabe, algumas coisas que pequenas coisinhas do nosso jeitinho brasileiro que a gente atrasa e dá uma desculpa. Então, o que que eu estou fazendo com o outro, né? Olhar para essa questão da integridade do que a gente faz com o outro também. eu me lembrei da situação clássica, né, nem saiu de casa ainda, a pessoa manda mensagem, você fala: "Tô chegando", né? Quem Sim, nunca? quem nunca? Ai, quem nunca? E você, Débora? Quais são as características do jeitinho brasileiro que você já falou assim: isso aqui é jeitinho brasileiro, como é que eu lido com isso?" Pois é, gente, eu fiquei analisando esse termo jeitinho brasileiro. Foi bem difícil para mim é, tirar essa ideia do negativo. Acho que ele tem um peso para mim, assim, muito negativo, dessa conduta ética mesmo, né? Então, é claro que aí eu fui pesando, né? Colocando na balança ali, fazendo contraponto a esse positivo mesmo. E eu também acho que vai de acordo com o que a Daisy falou, assim, a criatividade, né, a inovação, assim, eu acho que isso é muito característica do jeitinho brasileiro, quando a gente olha para esse lado positivo. Eu acho que essa flexibilidade mesmo, que acho que a gente tem um pouco mais, né, em relação a lidar com os problemas, as questões que acontecem assim, e que a gente não está esperando. E essa simpatia mesmo, que também eu me coloco nesse lugar, assim, de talvez ser uma característica do jeitinho brasileiro, seja para pedir ajuda ou para, né, conseguir ali alguma coisa que eu precise e tal, mas sempre ponderando, sabe, esse lugar de até que ponto qual que é o limiar ali, né, entre esse lado positivo e esse lado negativo. Eu acho que quando entra para o lado de querer passar na frente do outro, né, querer assim ser melhor que o outro, essas coisas, isso já me incomoda profundamente. E aí, para mim, já não faz sentido, né, esse lugar. Mas quando é para assim, um benefício, né? E eu acho que mais do que individual, um benefício coletivo, é a gente realmente entender até que ponto que esse jeitinho ele ajuda, né? E não atrapalha, assim. Mas realmente, para mim, eu acho que entra muito nesse lugar de até que ponto que é uma virtude e até que ponto que não é, né? Que não é legal, assim. Então, eu fiquei nesse balanço. E para mim, ainda, quando eu associo o jeitinho brasileiro, ele entra muito nesse lugar da corrupção, né? E seja ela do macro ou do micro, né? Nas microações ali. E entra muito também nesse lugar do querer passar, né, na frente do outro mesmo, assim, querer dar um jeitinho para ser melhor, né, para se sair melhor. Então, assim, eu sempre busco assumir meus erros, assim, tipo assim, então é uma coisa que eu prefiro, né, assumir ali, olha, tô errada, do que dar aquele jeitinho, porque eu acho que sustentar isso é muito difícil. Então, assim, eu acho que quando a gente age
com mais transparência, a gente também dá espaço para essa, né, verdade se estabelecer ali numa relação. Mas, enfim, vamos conversar aí para eu ir abrindo a minha cabeça e deixar de vincular esse jeitinho brasileiro só para um lado negativo da coisa. A conversa serve para isso, né, Débora? Para a gente entender por que das nossas percepções em relação a esse empreendedorismo, porque estamos fazendo, né? Estamos empreendendo. Você me fez lembrar de uma pesquisa, eu estava vendo alguns vídeos no YouTube mesmo, sobre jeitinho brasileiro, e no canal Nerdologia tem um vídeo, acho que foi no Nerdologia mesmo, a gente vai deixar na descrição. Fizeram uma pesquisa e alguns países, assim, é uma pesquisa que ela já é uma referência, né, de quais os países têm cultura que são confiáveis e não confiáveis. Então, fizeram um teste mesmo e deixam a carteira com dinheiro, assim, num local público, e aí no país tal, de 10, 7 devolveram, no país Y, né, de 10, 5 devolveram. No Brasil, de 10, 3 foram devolvidas. Em Portugal, 1 foi devolvida. E existem outros países que ficaram, né, obviamente, melhores no ranqueamento. Então, eu acho que a gente, às vezes, também canaliza muito essa história do jeitinho brasileiro, até historicamente, né, por a gente ter sempre atacado os nossos povos originários, atacado, né, os descendentes do continente africano, para desconsiderar mesmo nessa formação social brasileira. Então, acredito que a gente leva para o jeitinho brasileiro sempre essa questão da desonestidade, né? E será que está pautado em desonestidade? Será que não está mais pautado na criatividade, na maneira de realmente fazer? Na fala da Deise, eu me lembrei daquele meme, né? Tem um memezinho que aparece uma coisa assim, a pessoa amarrou uma torneira numa pia, numa roda, misturado com uma árvore e um cadarço. E aí faz alguma engenhoca que funciona. E aí eles escrevem assim, agora a NASA vem, né? Estudar o brasileiro. E realmente é nesse lugar, talvez, que esteja o nosso olhar empreendedor, de entender que sim, a gente dá jeito e a gente resolve de alguma forma. Mas como separar, né? Como separar essa visão que você traz, Débora, de sempre olhar aí, né, para o jeitinho brasileiro como algo mais voltado para a desonestidade, ou o que a Deise trouxe mais para a criatividade. Mas vamos colocar a Gislene nessa roda, porque ela tem coisas a trazer aí, né? Gi, como é que você enxerga esse tema? Eu recebo isso como uma questão de valores, a forma como que eu enxergo o mundo, o que me move e como aquilo ali é importante ou não para mim, em que escala, né? E aí, uma vez que para mim é importante, eu também preciso entender o quanto que para o outro também é e não fazer julgamentos. E eu achei muito interessante o posicionamento de cada uma, concordei com todos, me vejo fazendo esses questionamentos, e digo assim, que eu não fazendo uma competição aqui de quem é mais, de quem é menos, acredito que todo mundo aqui já vivenciou isso, já assistiu isso, mas eu, se fosse olhar esse tipo do tipo brasileiro, jeitinho brasileiro, pensa numa pessoa que já fez jeitinho brasileiro na vida. E aí, sou eu. E aí, eu não necessariamente nesse aspecto aí de furar fila ou dessa questão burocrática que a Deise trouxe e que eu fui vendo aí até uma certa justificativa, mas nessa questão de, tá, o problema veio e agora? Como é que eu resolvo ele? Na criatividade. E aí, vem um nome assim, gente, improviso. Olá,
é a rainha da improvisação, ela improvisa tudo. Ó, deu na mão dela, ela consegue resolver. E aí acaba que vira até um problema, né? Para a pessoa que desenvolve isso. Porque acaba vindo esse monte de fogo e fica aquela apagadora de incêndio. E aí, depois, buscando me informar sobre isso, eu tive recentemente um retorno sobre isso, uma formação que eu estou fazendo. Que eu dei o nome improviso, e não. A gente fala tanto de desenvolver soft skills, né? Tá super. São habilidades que a gente desenvolve, como Sandra trouxe aí. Então, quando você traz adaptabilidade, flexibilidade, criatividade, são habilidades que, inclusive femininas, que se a gente for olhar, não é cobrado, ou até então não era cobrado, no sistema formal, no sistema padrão, né? Nessa cultura que a gente vivencia. Hoje já está começando a vir e esses temas estão vindo à tona. E aí, até numa entrevista de emprego, perguntar se a pessoa tem isso. Isso não se era questionado, como que eu vou desenvolver isso? Então, eu vejo até, por um lado, isso já vivi, não vou dizer preconceito, mas é como se isso fosse associado a uma coisa ruim. Você ter um jeito diferente de responder, um jeito que as pessoas não estavam preparadas. E aí, como é que eu lido com isso? Né? Uma coisa não tão convencional assim. E aí, trazer esse assunto é legal, porque vai tirando pessoas que estão no mesmo formato, na mesma mentalidade, de um lugar de desconforto, e falar, peraí, eu também faço parte, então, de um time, de um grupo, que todo mundo, no final das contas, vive isso. Né? Então, eu acredito que é legal a gente começar a trazer as palavras certas de coisas que nós já vivenciamos. Então, por que não trazer para jogo? É carisma. Né? Eu estou conseguindo trazer não só a simpatia em si, mas são habilidades que elas são desenvolvidas, por quê? Devido a uma necessidade. Porque o excesso de burocracia fez dessas pessoas ali, veio uma necessidade de desenvolver um antídoto, algo que viesse a quebrar esse processo, né? Para beneficiar um ou a todos, ou ao grupo. Então, todas essas habilidades, tanto na comunicação, na forma de me relacionar com o outro, vêm de acordo com uma necessidade que o local, o ambiente nos coloca. Então, eu vejo dessa forma, que tem sim o lado que a gente deveria rever e tirar, que é esse, por exemplo, da corrupção. Eu trago um exemplo assim da minha família. Meu pai, hoje ele fica mais em casa, não sai, mas ele no porta-luva do carro sempre tinha bombom, sempre tinha bala. E aí ele ia para os locais, ele, minha linda, minha querida, aí deixava bala, deixava bombom. Né? Aí todo mundo, nossa, seu pai é maravilhoso, ele é bonzinho, ele é simpático, ele é gente boa e tal. E aí, vamos ler isso daí. Culturalmente, as pessoas da idade dele, muitos tiveram essa mesma prática. Mas o que isso quer dizer? O que movia meu pai a fazer isso? E as outras pessoas também, naquele movimento. Né? Então, a gente começar a olhar esses comportamentos, a gente vai identificando. E alguns a gente pode rever e, de repente, não continuar. E outros a gente pode renomear, né? Dar um novo sentido, um novo significado para isso. Maravilha, né? Ele ia fazendo a rede de soluções dele, né? Passava lá na moça do postinho um bombonzinho, né? A senhorinha o senhorzinho lá da padaria e tal. Enfim, vai fazendo a rede de solução, que é aquela coisa mesmo da gente, disso que a Débora trouxe, desse jeitinho voltado para eu resolver alguma pendência, né? Uma característica como resolver alguma pendência de um movimento que eu preciso fazer, né? Aquela coisa do favorzinho, faz esse favorzinho aqui. E até uma coisa interessante que eu também vi essa semana, uma palestra do Pondé, e ele fala exatamente isso,
A gente vai colocar também lá na descrição, porque ele fala exatamente isso, que a gente precisa separar, né? Seria interessante, ele não diz que a gente precisa, seria interessante a gente separar o nosso olhar para o que é uma grande corrupção e o que é o pai da Gislene com um pacote de bala e de bombons no porta-luva para ele poder fazer um agrado, vou chamar assim, que foi a palavra que me veio, para as pessoas aos quais provavelmente ele vai precisar, né, de alguma forma. E esse precisar aí não necessariamente é um furar fila, porque tem um outro lugar aí também de furar fila. Será que esse bombom, né? Não, a gente está personalizando porque Gislene trouxe, tá? Nada contra o pai de Gislene. Mas assim, será que esse senhor, vou até tirar será que esse senhor carrega esses bombons no intuito de furar a fila ou de ser agradável, né? De ser cortês ali e chegar no ambiente e arranjar uma forma de começar um diálogo, de começar uma aproximação, porque a gente sabe que quando nós olhamos nos olhos, nós nos identificamos com o outro, a gente abre a escuta, né? A gente sabe disso. Então, se você está ali, preciso da vaga para o meu filho na escola, preciso passar ele da manhã para a tarde. Se você já conhece a pedagoga, já conhece a diretora, já conhece os professores, a probabilidade de você ser bem atendido minimamente, né? Ela acontece. Aqui, né, na cidade que eu moro, por exemplo, isso já é feito tudo pelo sistema. Então, você entra num cadastro e você tem que esperar. Não é porque a diretora quer ou não, né? Tem uma fila de espera ali. Mas a, o fato de você conseguir conversar com a pessoa e a pessoa abrir a escuta já te ajuda a, pelo menos, fazer daquele movimento, fazer daquela necessidade um momento mais tranquilo para você, de menor ansiedade, de mais receptividade, de troca de carinho mesmo, no sentido de que eu estou te ouvindo, eu estou ouvindo a sua necessidade, realmente eu não posso colocar você na frente da fila das outras 100 pessoas que estão auxiliando, mas eu sou empática e sei da sua dor e sei o que você está passando, o que você está sentindo. Então, acho que é importante a gente também, importante demais a gente pontuar isso, para a gente entender como é que isso se reflete nas nossas ações como empreendedor, que características a gente deve exacerbar, né, deixar mais alto, levantar mesmo essa coisa da simpatia, de abrir a escuta, e que características, de repente, não são legais. Eu estou fazendo isso para passar na frente da fila, pelo simples fato de querer passar pela fila, né? Porque se eu estou com um problema muito grande, tem 20 pessoas na minha frente, e é legítima a minha solicitação para que eu seja atendido antes que essas pessoas, por que não falar isso abertamente para as pessoas da fila? Né? Boa tarde, tudo bem? Gente, eu estou aqui, estou passando por isso, isso e isso, e eu precisaria ser o próximo a ser atendido. Né? Ao invés da gente ficar ali criando situações meio que escondidas, meio que escusas, meio que assim, né? Possíveis, como a Débora trouxe, de não serem vistas como legítimas e justas, né? Valorizando mesmo as suas características, nessa questão que a Gislene trouxe de valores. Faz sentido isso que eu falei para vocês? Vocês querem fazer uma rodada aí? Alguém quer trazer alguma coisa? Porque eu vou ler o quadro que os autores do artigo fizeram para a gente, dividindo aí quais são as características que eles encontraram, né? Como positivas e como negativas. Mas, de repente, isso que eu falei trouxe alguma coisa, então queria abrir aí para vocês trazerem. Eu queria comentar, faz muito Tá. sentido, sim, Sandra, assim como a gente tem o empreendedor, né, o empresário, você tem do A ao Z, né? A gente vê muitos empresários aí que entram na corrupção e que vão falir a empresa de propósito, já tiraram todo o dinheiro de lá, coisas desse tipo, e você vê empreendedores que estão ali legitimamente fazendo as coisas, tal, batalhando, passando pandemia, sobrevivendo ou não, e assim por diante. Eu acho que dessa mesma forma
existem arquétipos de personagens que a gente tem na vida. Eu vou dar um exemplo da astrologia, né? Vamos lá botar ali, ó. Áries, Escorpião são signos, por exemplo, tidos como Satanás, Escorpião, não sei o quê, né? Mas eles têm todo arquétipo, todo personagem tem a luz e a sombra, né? A questão é que, na medida que a nossa consciência vai aumentando, a luz vai aumentando e você tem que diminuir a sombra, você tem que trazer mais autorresponsabilidade. Então, eu acho que essa questão do jeitinho brasileiro passa muito por aí. Nós, como nação, né, somos uma nação jovem e que pratica muito bem a luz e a sombra. Eu acho que esse aspecto do jeitinho brasileiro, a gente pratica muito bem de tudo, em todos os níveis, do A ao Z, da pessoa mais necessitada, a que mais pode, é praticado do A ao Z. E o empreendedor, ele precisa muito, achei legal isso esse link que a Gi fez com as soft skills, porque, de fato, empreender desenvolve muitas soft skills, você precisa delas, né? E também existe toda essa possibilidade de desenvolver, por conta das dificuldades de empreender, o outro lado. Então, é como se fosse um personagem que possibilita a gente desenvolver muito esses dois lados do jeitinho brasileiro. E aí eu acho que cabe essa coisa da gente realmente trazer essa conversa à tona para se conscientizar do que é isso, de que é a luz e a sombra, e vamos trabalhar mais a luz, e como vocês falaram aí, você pode trazer mais honestidade para o jogo. Às vezes você tem aquela necessidade, a burocracia está parando, em vez de eu fazer alguma coisa escusa, eu trazer, trocar simpatia por empatia, tentar uma conexão de verdade, tentar falar o que está acontecendo, por que você precisa tanto daquilo. Então, acho que tem esse poder nessa conversa que a gente está fazendo aqui. Muito legal. Muito bom. Alguém mais? Vamos lá, quer falar, Débora? Não, que ouvindo vocês, né, realmente eu fiquei pensando nessa importância da gente tomar consciência da realidade, né, para entender esse lugar do justo ali dentro de cada ação, né? Então, assim, a gente fazer essa reflexão sobre o bom e o ruim ali, mas sempre ponderando ali qual que é essa medida justa, né, que a gente pode agir assim. E eu acho que a gente se orienta, essa medida justa que a gente se orienta, ela realmente casa com o que a Gislene começou a falar, que são os valores, é a educação mesmo, né? É essa atitude de o que faz sentido ali dentro do meu processo de educação, do meu processo de experiência de vida, o que essa medida faz sentido ou não, né? E aí eu acho que é esse processo da gente tomar essa consciência entre o indivíduo e a sociedade, né? Sempre fazendo esse parâmetro ali para a gente ter essa balança, esse equilíbrio, né? Enfim, é isso. Maravilha. Lembrando, gente, que soft skills nós falamos em um momento, né? Tem uma dos nossos quadros foi falando especificamente sobre soft skills. Então, vamos deixar também na descrição. Essa descrição vai ficar enorme, né? Mas está tudo certo. Mas procura no canal, tá? Tá no canal, nós falamos sobre 1 hora só sobre soft skills e a gente aquele dia falou bastante, né? Nossa, né? Foi bom ter falado muito. Vou ler o quadro, Gislene, você quer trazer? Só vou dizer o seguinte, você falou naquela menção lá, né, do Pondé, que eu quero até assistir, e aí, na hora que eu fui ouvindo, eu falei, gente, isso daí, esse ato, vamos dizer assim, né, de ter o bombom e tal, são os dinossauros do network, né? É aquele pessoal lá, os primórdios do que hoje a gente faz aqui online, por exemplo. Nós estamos aqui estabelecendo isso através de network e acessando outras pessoas, e a forma como que as pessoas tinham antigamente era essa. E aí não se questiona, mas para que eu estou fazendo isso? Quando você falou, né? Eu faço isso porque eu quero ser aceito, reconhecido, amado, lembrado, ou eu faço porque eu quero um favor.
E acaba que pode ser as duas coisas também. A partir do momento que eu sou lembrado, reconhecido e amado, eu posso me usufruir disso daqui a pouco, né? Em pular uma fila, não sei, enfim, em ter um benefício a meu favor. E aí é que vem uma coisa que ontem, por exemplo, eu fiquei me sentindo assim, meu Deus, eu posso sentir isso? Quem é que não gosta de ser bem tratado? Quem que não quer ser bem atendido? Sabe? Então, começar a se questionar sobre valores mesmo. O porquê que você fez isso, o que te mobilizou a fazer isso, e tudo bem, não tem problema de que você está querendo ser bem atendido, que você quer receber, né, um cuidado, né, desde que você não esteja burlando ou atacando outras pessoas, enfim. A gente sempre volta nessa questão mesmo de observar o porquê que está fazendo aquilo ali, né? Por que que eu estou agindo dessa forma? E que tipo, pedir esse favor. Eu tenho uma coisa que eu adotei, assim, nesse processo de autoconhecimento, porque para você desenvolver essa linha de raciocínio, você tem que buscar autoconhecimento. Eu procuro não pedir favor para as pessoas que eu faço, faz muito tempo que eu não falo. Sabe aquela história assim, nossa, estou precisando de tal coisa. Eu sei que a Daisy tem. Só que tem um ano que eu não dou um alô para a Daisy, que eu não falo um oi com a Daisy, que eu não pergunto se a Daisy acordou bem. Eu não sei nem se a Daisy está viva. E aí eu, do nada, vou lá no WhatsApp da Daisy. Bom dia, tudo bem? Eu estou querendo tal coisa. Eu, comigo, eu fiz esse combinamento, né? Essa combinação comigo é um dos itens, assim, que pensando sobre essa estrutura, de falar assim, se eu não estou falando com a Daisy tem um ano, por que que eu vou chegar para a Daisy pedir alguma coisa? Lembrando aí desse processo de favor que vocês trouxeram. E se eu sei que é só a Daisy que traz essa solução para mim, eu já começo o texto falando, olha, tudo bem, como é que você está? Desculpa, faz muito tempo que a gente não se fala e tal, e eu estou aqui na cara de pau mesmo, querendo te pedir um favor. Eu sou capaz de fazer esse texto, essa introdução, né, antes de pedir, porque eu acho, no mínimo, elegante da minha parte deixar claro para a pessoa que eu realmente só lembrei dela porque eu estou pedindo um favor. Olha a Enfim, eu vou... honestidade, a honestidade da A Deise, honestidade, tá vendo? exato. Esse valor Pois é, importantíssimo, que vai se contrapondo à simpatia. Então, se eu exato. preciso estar relacional e simpática o tempo todo, se eu usar de honestidade, como você trouxe, eu achei sensacional essa parte. Isso é uma coisa assim que durante um tempo, eu pedia, tipo uns 10, 15 anos atrás, eu pedia desculpa às pessoas, por exemplo, as minhas tias. Eu precisava ficar na casa, eu estava viajando para o interior do estado e precisava ficar na casa delas porque tinha um evento lá e tal, e eu não tinha dinheiro para pagar a hospedagem. E aí, do nada, depois de 20 anos sem falar com a pobre da tia, eu plotava na casa dela para inclusive dormir, jantar, né, dar trabalho e tomar café da manhã, essas coisas. Então eu comecei a ver e como estava num período de uma prestação de serviço que eu viajei muito, eu comecei a ver como isso era feio da minha parte. E aí eu trouxe isso para minha realidade. Vou ler o quadro. Desdobramentos positivos e negativos do jeitinho. Isso foi elaborado pelos autores, né, com base na literatura que eles foram encontrando, que é bem vasta, tá, gente? Tem muita gente que de 1970 para cá, pelo menos, escreveu livros assim maravilhosos sobre essa questão do jeitinho, vale super a pena dar uma lida. Então vamos lá, desdobramentos positivos: criatividade e inovação, iniciativa para a mudança de determinada situação e habilidade de resolução de problemas, habilidade de persuasão e conciliação, ou seja, a negociação, adaptabilidade e flexibilidade, habilidade no relacionamento pessoal e capacidade de improvisação, né? Aquela história de você estar no meio do processo, estar fazendo lá o arroz para 30 pessoas e o arroz queima e você só tem metade da panela. E agora, o que faremos?
Eu trouxe esse exemplo de propósito, tá? Porque durante muito tempo nas empresas, essa habilidade feminina de resolver esse tipo de situação, né, que é inerente, já virou até característica da mulher, porque ela consegue dar um jeitinho a alimentar todo mundo, foi negada, né, dentro das corporações, dentro das empresas. E aí eu vou ler também os desdobramentos negativos do jeitinho, que são tendência à inadequação a normas, propensão a corromper ou ser corrompido, tendência ao uso de recurso de poder e alienação, que é uma tendência a se deixar ser manipulado. E aí, quando a gente fala de adaptabilidade, capacidade de improvisação, parece que a gente está negando um pouquinho do planejamento, né? Ai, não posso fazer isso porque no meu planejamento estava assim, eu construí dessa forma, não posso gravar hoje, tenho que gravar semana que vem, mas eu planejei, coloquei no plano de ação, na agenda, como é que eu faço? Né? Então, essa mobilidade que muitos autores já falam e já é percebido pela sociedade brasileira, de que está inserida no que a gente chama de jeitinho, talvez tenha que vir à tona mesmo de uma forma mais consciente, principalmente para quem empreende. O que vocês acharam desse quadro que os autores fizeram? Vocês acharam que está tudo certo, ou nós vamos abrir aqui uma discussão e mandar esse quadro para os autores falando, olha, a gente viu essa característica aqui que não gostamos. Não gostamos é raso, né? Não concordamos. Eu, além de concordar, eu comecei falando sobre isso ali, né? Ou seja, são características, a maioria femininas, e não estamos falando de gênero aqui, é sempre bom reforçar isso, são valores femininos, e que o que? Vivemos num sistema que ainda validamos, fortalecemos o quê? O oposto disso. E aí acontece que a gente vai tendo necessidade de colocar ele para jogo também, de trazer. E aí, como é que é visto isso? De uma forma ou com preconceito, ou de uma forma não oficial, algo que não é necessário. Então, a gente trazendo esse tipo de discussão, eu acho que a gente vai trazendo a importância de validar também esse tipo de característica, essas habilidades que também precisam ser desenvolvidas. E aí eu não estou invalidando as outras, as que já existem, mas o equilíbrio de uma com a outra. Então, eu super concordei com o que você trouxe aí. Trazer esse olhar mais feminino, né, também para dentro das empresas, né, como você colocou muito bem, esse olhar mesmo da adaptabilidade, né, da improvisação, e essa improvisação não ser considerada uma gambiarra no sentido de negativa, né? A gambiarra tem o seu lugar. E o brasileiro é bom dessa improvisação, ele sabe transformar, a gente sabe transformar o que estava indo por um caminho de realmente ficar invalidado para uma coisa que faça sentido. Não é isso, Deise? Sim, me veio uma fala da Lala, né, da Lala Denzeri aí, nossa professora, Também. que ela fala que fazer com o que temos e com quem somos, né? Então, você tem todo um planejamento, mas você percebe o momento presente, o que temos e quem somos para resolver isso aqui agora. E a partir dali criar, inovar, resolver, achar como contornar situações, né? E quando você estava lendo o quadro, Sandra, bem coerente tudo, mas eu fiquei pensando, imagina se nós, como nação, né, que o Brasil, ele é uma potência, sabe aquela coisa do gigante adormecido? Imagina se nós, como nação, dessemos mais força para esse lado luz do jeitinho brasileiro, que é incrível, e criássemos mais autorresponsabilidade de diminuir o lado sombra do jeitinho brasileiro. Imagina onde a gente poderia chegar. Fiquei com essa pergunta aqui em mente. Com certeza, eu particularmente vejo esse que você colocou, o próximo degrau enquanto nação.
mas eu vejo muito a responsabilidade, o comprometimento de cada um fazer, né? De É cada, como a partir de Débora cada um. colocou, no indivíduo. E isso que me faz trabalhar para o empreendedor. Porque como o empreendedor, ele tem como característica essa proatividade, ele é aquela pessoa inconformada com o que ele estava vivendo ali, e ele tem coragem de falar, ou eu vou sair desse emprego, ou eu vou sair dessa cidade, enfim, ele cria um momento de ruptura e começa por necessidade, por oportunidade, e ele cria um não àquilo que ele estava vivendo. Então, ele tem uma coragem e uma propensão para a proatividade. Então, eu acredito que sejam os empreendedores, possam vir a ser os empreendedores, ou em alguns lugares já está sendo, né, empreendedores que vão criando essas mudanças no individual, que somadas fazem mudanças no coletivo. Eu acredito muito nisso. E para isso, o empreendedor, quando ele se entende empreendedor, se ele está aqui nesse quadro, conversando com a gente, ouvindo a gente, e se considerando empreendedor, se ele se identifica com o que a gente está falando, é importante demais que ele conheça essas características, que ele tenha esse autoconhecimento, que ele busque as ferramentas para se autodesenvolver, para que ele seja capaz de fazer essa mudança empreendedora, fazendo isso que você falou, Daisy, trazendo mais luz às características que elas são benéficas, não só para o indivíduo, mas também para o coletivo. E aí a filósofa está assim, doida para falar, né? Ela está siri na lata, como diz o pessoal aqui do manguezal, caranguejo no pote, se movendo ali, querendo, me chama, eu. Fala, Débora. Achei muito interessante esse ponto que a Daisy colocou, né, dessa autorresponsabilidade, porque eu fico pensando esse lugar do jeitinho brasileiro, quanto também que a gente, que ele às vezes dificulta a gente lidar com as formalidades, com as regras e com os limites, né, das coisas. Então, assim, a gente aprender também que existem, né, essa parte, mas ao mesmo tempo a gente olhar, ter um olhar, né, mais amplo ali, mais luz, como dizia a Daisy, para a gente conseguir contornar, né, ou transpor essas burocracias, que às vezes não são burocracias, mas sim, né, burocracias ali, mas como que a gente faz essa mudança, né, e altera esse comportamento, assim, porque eu acho que realmente fica nessa medida ali, dessa balança, como eu disse no início, de a gente olhar para esse lugar dessas regras, desses limites, e ao mesmo tempo a gente querer passar por cima deles, né, a qualquer custo, assim. Então, como que a gente vai costurando aí esse lugar para realmente a gente entender como que é esse comportamento, né? Até que ponto que é um comportamento que a gente evolui, né? Que a gente transpõe ali as dificuldades e melhora os processos das coisas, e até que ponto que a gente não tem, né, essa responsabilização sobre o limite das coisas, assim. Então, fiquei refletindo sobre isso aqui. É aquela história de você. Você me lembrou, Débora, de meter o pé na porta para poder entrar. Se você tem uma barreira ali, por que que eu não posso entrar? Mas, de qualquer forma, se você mete o pé na porta para entrar, né, você quebra a porta, você pode machucar quem estava perto da porta, e você já entra nesse novo ambiente como uma pessoa que quebrou a porta. Então, isso é positivo ou é negativo? Você já entra nesse ambiente, talvez, se for uma coisa abrupta, sem saber como é que é esse ambiente, só para realmente derrubar, né, essa barreira. Então,
isso o autoconhecimento também vai mostrando para a gente, onde é que a gente quer estar. Quando você tem essa consciência do que você quer empreender, então fica um pouco mais fácil de você analisar quais são essas características que você quer trazer para a sua vida e o que você quer, como a Daisy trouxe, né? Dar mais luz, né? Quais são as características, quais são os itens que você quer dar mais luz, né? Eu vou ler mais um pedacinho para a gente do artigo, porque eu acho muito interessante. Ó. Ele fala agora sobre as características culturais do brasileiro que ajudam ou atrapalham empreender, que é exatamente o que a gente vem construindo aí, falando dessa coisa, né? Desse perfil do indivíduo brasileiro, que tem como característica esse amontoado de situações e das próprias características que nos colocam como nesse combo aí do que a gente está chamando de jeitinho. E aí essas características ajudam ou atrapalham empreender, né? E o que é ter um perfil empreendedor? Então, os autores também passearam nessa temática. E eles falam o seguinte: a temática sobre o perfil do empreendedor está presente e vem sendo discutida com grande ênfase no âmbito dos estudos sobre micro e pequenas empresas. Assim, faz-se necessário pontuar algumas questões e definir o que se entende por empreendedor. E aí tem um autor que enfatiza que a visão do empreendedor é um elemento primordial para explicar seu perfil. Parece ser através da presença dela que o indivíduo pode almejar ser considerado um verdadeiro empreendedor. Né? Segundo esse mesmo autor, é necessário construir uma definição por suas partes, que em conjunto são sumariadas a seguir, ou seja, ele escreve para a gente, ele descreve para a gente num item, tá? Então, ó, abre aspas, o empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir objetivos e que mantém alto nível de consciência do ambiente em que vive, usando-a para detectar oportunidades de negócios. Um empreendedor que continua a aprender a respeito de possíveis oportunidades de negócios e a tomar decisões moderadamente arriscadas que objetivam a inovação, continuará a desempenhar um papel empreendedor. Partindo de uma perspectiva histórica, muito se comentam as características comportamentais do empreendedor. Porém, não há uma unanimidade nesse assunto, e cada autor percebe tais características de uma forma diferente. Empreendedorismo no Brasil, tem tanta gente aderindo, né? Tem tanta gente se tornando empreendedor. Vocês acham que por que isso está acontecendo? Vocês acham que a legislação é complexa ou melhorou? A característica desse jeitinho que traz, quando eu li ali aquele parágrafo das características do empreendedor, do que é ser um empreendedor, tem a ver com esse jeitinho, isso facilita, né? A estabilidade financeira interfere, o fato da gente ser criativo e, de repente, não querer ficar na mesma função para todo sempre, ou no mesmo segmento, né? A gente tem advogados que são cozinheiros, e que são skatistas, e que são músicos, e que resolvem fazer engenharia, né? A gente tem esse perfil nós mesmos aqui, né? Se a gente for definir, eu sei que cada uma de nós sempre teve dificuldade de colocar a palavrinha do que define, né? Fulana de tal e uma palavra só, porque a gente faz tanta coisa, né? E faz porque gosta, né? Então essa criatividade aí, a liberdade, né? Isso tudo é fato ou é fake ou é história? Para a gente mais uma vez assim burlar o sistema e trazer para o jeitinho do brasileiro, e até o empreendedorismo a gente já colocou nesse pote. Como é que vocês acham isso?
Sandra, do ponto de vista das profissões, né, eu acho que isso é uma tendência mundial, na verdade, né? Porque o empreendedor, como a gente falou aí durante a live, ele concentra várias dessas características que são as soft skills. Ele desenvolve por conta da necessidade do empreender. Então, quando você vai empreender, você é obrigado, de repente, a se expor a vender, né? Se expor a várias coisas que talvez durante o corporativo você podia ficar um pouquinho mais escondido e se protegendo de coisas que você não queria desenvolver. Então, é um papel, é quase que uma compilação de soft skills que hoje, na verdade, é necessária até dentro do corporativo. Eu, às vezes, falo de pessoas que precisam se empreender dentro do corporativo. Se você não se empreender dentro de uma empresa, você não vai subir de cargo, você não vai mudar de cargo, você não vai para um lugar que você goste, que você seja mais feliz também. Né? Então, claro, existe o papel empreendedor, mas existe uma coisa que é esse espírito empreendedor, né? Corajoso, que se arrisca e que você comentou aí. Agora, assim, como tendência, quando a gente estuda, com certeza, empregos diminuindo, muita gente com 50 a mais que já não entra no mundo dos empregos tradicionais e que aí precisa procurar o caminho do empreendedorismo, então tem muito por necessidade, e eu acho que tem muito por vontade também. Os jovens que já não se encaixam no mercado de trabalho tradicional e querem fazer algo diferente, né? E aí precisam de uma formação empreendedora que não existe na escola. As pessoas buscando mais propósito na vida, mais qualidade de vida, mais flexibilidade, horários, liberdade, essas coisas todas. Então, uma busca por propósito e qualidade de vida. Acho que é uma compilação de várias coisas que não estão acontecendo só aqui, estão acontecendo, acho que no mundo inteiro. É quase que um movimento aí. É assim que eu vejo. Muito bom. Eu também acho que é uma característica bem desse momento, estado de transição, né, que a gente está passando, porque realmente, acho que, assim, antes a gente via esse processo da formação para o mercado de trabalho e eu vou ser, né, quando eu crescer, eu vou ser tal coisa, tal profissão. E isso não dava abertura, né, da gente ver essas outras possibilidades, essas outras potências que a gente tem. E eu acho que hoje em dia tem, né, uma tendência aí realmente a gente olhar e entender assim que eu posso ser isso, mas eu posso ser isso aqui também, né? Esse outro também. Igual você colocou, né? Eu sou advogado, mas aí eu também sou skatista, e tudo bem. É uma coisa não me tira, né, a minha capacidade de outra, assim. Então, acho que cada vez mais a tendência realmente é a gente expandir, né, esse olhar sobre as nossas potências, sobre o que nós queremos ser, assim, em todos os âmbitos, e fazer esse alinhamento mesmo, de como que um se encontra com o outro, ou não, né, às vezes um não precisa também necessariamente se encontrar ali nessa mesma profissão. E também acho que a questão da necessidade mesmo, né? A condição mesmo brasileira, das pessoas precisarem de outras formas de ganhar dinheiro, de aumentar a renda familiar. E aí isso, de certa forma, desperta ali em você a necessidade de fazer isso e assim, o que eu sei fazer, né? Como que eu vou fazer para melhorar essa situação que eu estou. E aí eu acho que isso também abre as portas para as pessoas encontrarem aí outras formas, né, dela empreender e tudo mais. Então, é isso. Tá tudo junto e misturado. Maravilha. E você, Gi, como é que você sentiu esse... Então, essa coisa do mundo do trabalho, eu acho sensacional esse tema, e ele está super em voga hoje, não é? E um movimento que eu estou percebendo super interessante é que, devido a essas mudanças, está sendo exigido da pessoa, seja um empreendedor ou até, como a Deise trouxe, o CLT lá, a pessoa que está dentro da empresa, ter uma autogestão, né, da sua vida profissional, uma vida profissional autogerida, gestão da sua carreira. Então, percebe como que vai promovendo aí um protagonismo, essa palavra que também está vindo para caramba, né?
E aí, não só da pessoa, como até da empresa. Como hoje tem empresa promovendo movimentos, incentivando as pessoas a fazerem, a cogitarem essa mudança, até porque ela vai acontecer. Então, é um movimento, inclusive, em relação a essa estabilidade que antigamente era o que todo mundo buscava e acreditava que tinha que ser. E aí, quando a gente olha para ele e fala, olha, ela existe, tá, tudo bem, é legal olhar para isso, mas vamos também imaginar que isso tudo é muito vivo, e que hoje eu estou aqui, é tudo uma questão muito situacional. Então, eu estou achando muito bacana isso tudo está acontecendo, e eu acho mais legal ainda não ficar transferindo para um futuro. Porque lá quando acontecer, porque já está acontecendo. Mesmo que não esteja aqui debaixo dos nossos olhos ainda, mesmo que eu ainda não conheça a pessoa ou empresa que está nesse formato, mas já está acontecendo. Né? Então, eu acho, é o que eu tenho visto e eu estou gostando, né, desse movimento, que é também desafiante. Me ocorreu aqui o seguinte: será que se não tivéssemos necessidade de dinheiro, né, de empreender para ter mais dinheiro, aquela história mesmo da pessoa que trabalha dentro de uma empresa, mas ela vende docinhos, né? Ou ela, no final de semana, ele faz marido de aluguel, enfim, para ficar aí nos estereótipos, né? Que é o que meu cérebro está dando conta de pensar agora. Será que se não tivesse essa necessidade desse dinheiro extra, desse dinheiro complementar, será que, sendo nós, essas pessoas criativas, não iríamos para esse lado? Será que a gente ficaria quietinho, assim, na função dessa coisa que a Gi trouxe, né? E que a Débora também trouxe? Eu vou ser professora, e aí vou ser professora durante 35 anos e vou me aposentar e vou jogar, e quando eu me aposentar eu vou ser feliz, né? Que a gente teve durante muito tempo. Será que com todos os estímulos que nós temos hoje, mesmo que não tivesse a necessidade do dinheiro, a gente não seria criativo, não seria flexível, não seria inovador, sabe? Eu tenho dúvidas, eu acho que tem muita gente que não muda pela necessidade, que muda pela busca do propósito, como uma de nós, não me lembro agora quem foi, colocou, pela busca disso que a gente convencionou também nesse momento, chamar de propósito, né? Que é essa razão maior. E quando a Gislene traz essa coisa da empresa também, a razão maior do empreender. E a gente sempre volta naquela questão, é preciso de autoconhecimento para você responder essas perguntas, que são estruturantes aí no processo de empreender, da decisão mesmo, do caminho que vai ser tomado, a direção, para qual direção eu vou, para qual eu não vou, sabe? É bem importante, assim, ter essa noção dessas características que estão mais presentes, como é que eu utilizo a meu favor e como é que isso pode reverberar coletivamente para a gente melhorar o nosso país. Tem muita coisa desse jeitinho que a gente ainda fala como se as coisas estivessem acontecendo em 1960, em 1970, sendo que hoje a gente tem um país bem diferente dessas décadas. É importante dar uma olhada nisso também, porque às vezes a gente ainda está rodando com a nossa mentalidade no preconceito de algo que foi, uma ideia que foi estruturada num Brasil que não existe mais, né? Num Brasil que não existe mais. Então é importante a gente olhar para isso também. Que Brasil, que país é esse, né? Que a gente está vivendo, que a gente está empreendendo? Quais são as características, efetivamente, que estão acontecendo no coletivo? Porque eu vejo muitas pessoas, muitas manifestações boas em locais coletivos. Eu vejo manifestações ruins também, que sempre aparecem nos jornais, na TV aberta, mas eu vejo muita gente boa, assim, um ajudando o outro,
auxiliando, sendo educado, ajudando a atravessar uma rua, enfim, das pequenas coisas que não, né, não são tão pequenas assim, até mesmo grupos, né? A gente tem, eu mesmo participo de alguns grupos de coletivos que são feitos para utilizar. A Flor da Cura é um grupo super importante nesse auxílio aí de pessoas que receberam o diagnóstico de câncer, né? As redes, a rede que você participa, né, Deise, é super importante, auxilia. Então, eu vejo muitas ações que estão sendo feitas e acredito que cada empreendedor possa buscar dentro de um formato de mentalidade diferente, não é buscar, eu vou participar da associação do bairro para eu ir lá brigar pelo bairro, sabe? Mudar essa mentalidade, eu vou participar para eu agregar, e o que eu posso agregar? E o que efetivamente a gente pode mudar para tirar, para colocar luz no que é luz do jeitinho brasileiro, das coisas boas, e a gente não utilizar mais no nosso dia a dia aquilo que é sombra, né? Para a gente ir criando cada vez mais essa estrutura enquanto ser social que tem um país potência, né? Estou quase levantando o braço agora. Vamos! E seguindo, então vamos todo mundo, né? Porque dá vontade, né, mudar esse Brasil. Não dá? Eu super tenho vontade, assim, de que ele pare de ser o Brasil do futuro, que as pessoas efetivamente... Porque quando você conversa com as pessoas, a maioria quer as mesmas coisas, quer melhoria na educação, quer que o filho vá e volte em segurança da escola, quer empreender, quer ter um valor mínimo ali, de repente, para iniciar o seu empreendedorismo dentro da atividade que ele quer, com uma taxa de juros decente. A maioria de nós quer a mesma coisa. Então, a gente precisa conversar e entender quais são os pontos que se conversam. Ao invés da gente ficar focando no ponto negativo, vamos focar no que é positivo, no que dá certo, né? Como diz a Lala, né? Como você trouxe, Deise, o que dá match, né? O que dá certo. Então, o que no seu bairro aí dá certo? Quem são os outros empreendedores? Quem são os outros empreendedores que estão fazendo coisas legais e que estão dando certo? Tá? Para a gente se auxiliar, para a gente criar modificações, mudanças coletivas, porque esse jeitinho brasileiro talvez seja a nossa grande marca, o nosso grande diferencial competitivo, para falar em negociês, né? O nosso grande diferencial competitivo diante do mundo, sabe? Vamos mudar esse país para um país melhor, gente? Tem uma hora que a gente está aqui conversando. Queremos conversar mais ou podemos encaminhar? Vamos às nossas considerações finais para o dia de hoje, se é que é possível finalizar um tema onde dá tanta vontade, né, de agir, de fazer, tá? Então vamos combinar o seguinte, vamos sair daqui e pensar assim, qual é o coletivo que está próximo da minha casa, no meu bairro, que eu posso trazer alguma da minha característica, que é luz, como a Deise colocou, e que eu posso agregar para criar uma sociedade brasileira, um jeitinho brasileiro, mas assim, sabe jeitinho com sabor de frango com quiabo? Quem não gosta de quiabo? Com frango polenta? Então, sabe, aquela coisa que você fala, nossa, só lá naquele lugar, só naquele restaurante, só essa sensação, essa experiência só ali. O jeitinho brasileiro é isso, é a forma com que a gente recebe as pessoas, com que a gente recebe o mundo, e é uma característica, né, amor. Tiraram da nossa bandeira, né? Deveria ser amor, ordem e progresso, dizem aí os historiadores, né? E ficou só ordem e progresso. Pelo jeito, não deu muito certo, porque a gente não é muito chegada a esse negócio da ordem, assim, um atrás do outro, de maneira militar. Então, vamos partir para o progresso. Quem vem? Ai, achei uma delícia essa conversa, achei muito importante a gente trazer isso à tona, assim, conversar sobre isso. Não vou prolongar, porque eu vi que a gente já passou um bocado do tempo,
Mas eu acho que se a gente já começar a jogar luz nos bons empreendimentos de impacto, as coisas legais que estão acontecendo, em vez de assistir menos essas coisas que só jogam luz na coisa ruim, né? Nas coisas terríveis, nos crimes e tal, acho que a gente também já se nutre, né, do lado bom que existe no Brasil e reforça isso. Também é um reforço coletivo, acho, se a gente colocar mais luz nas coisas boas. E adorei a conversa. Obrigada. Eu acredito. Também, Ó, nós duas juntas. Vai você, bruxinha. eu também gostei muito da nossa conversa aqui e só queria colocar um ponto, né, que ficou aqui na minha cabeça que a Sandra colocou, né, se a gente não precisasse empreender por dinheiro, né, o que a gente faria? E eu tenho certeza que a gente não ficaria parado, primeiro porque a gente não consegue, né, a energia do Brasil não nos permite, mas eu acho sim que a gente ia olhar com maior luz mesmo e vontade para se empreender pelas causas, né? Porque existem N causas no Brasil aí que a gente precisa melhorar, e eu tenho certeza que a gente conseguiria, né, convergir nossas forças para melhorar mesmo, né, para buscar soluções, assim, para cada uma delas. Bom, fica aí o meu desejo de, quem sabe, a gente não precisa mais, né, empreender pelo dinheiro, e sim pelas causas. Acho que o jeitinho brasileiro seria muito mais bem aproveitado. Concordo e, assim, fortalecendo essa ideia que vocês estão trazendo, muitas pessoas acreditam que não tem o que levar, o que fazer, ou não tem tempo para colocar energia em causas. E aí, a minha sugestão é fazer como eu faço. Quando eu estou muito sobrecarregada, cheia de coisa para fazer, mas também não quero tirar um compromisso com causas, eu falo assim, pô, mas esse tempo todo, será que eu consigo uma horinha? Não é? E o que que me mexe, o que que me mobiliza? É falar com mulheres, é falar com empreendedores, o que que eu gosto? Né? Ah, mas eu não sei nada, sabe? Todo mundo sabe alguma coisa, vai saber ensinar algo para alguém. E que seja 30 minutos, é o que? Uma hora. E aí é o que eu hoje estou disponibilizando, inclusive, um movimento que eu faço parte. E aí eu entrego, né? Eu energizo aí, lógico que não é só uma hora, tá? Mas é o tempo que eu consigo disponibilizar do meu dia a dia, conseguindo viver o meu profissional, enfim, e que não vai fazer falta, pelo contrário. Porque ali, nessas causas, eu não estou indo lá só doar e contribuir, mas eu também estou recebendo, principalmente. Né? É receber, é saber que está contribuindo, mas que também está fazendo isso girar de maneira a receber também. Né? É sempre esse movimento de dar e receber. Então, eu enxergo dessa forma esse tipo de movimento. Maravilha, gente. E encerramos aqui a nossa conversa, nosso bate-papo sobre empreendedorismo. E tem muito empreendedor aí que está trazendo essa ideia da causa, sabe? Se comprometendo em ser honesto, se comprometendo em ser organizado, se comprometendo em dar atenção para o seu cliente de forma diferenciada. A gente andou conversando aí com alguns empreendedores, sabia? E aí a gente quer destacar nesse quadro, vamos gravar com eles, e a gente quer destacar nesse quadro essas pessoas que estão fazendo, que estão agindo, que estão trazendo não só para a causa com o outro, mas dentro do seu propósito, ele quer dar uma olhada, ele quer dar uma verificada nessa característica, ele quer colocar essa luz no que é bom. Ele já tem a habilidade, ele olha para a característica, ele entende que esse jeitinho que ele faz é um diferencial e ele começa a agir dentro do próprio negócio. Isso tem dado um caldo bom, tá? Um samba bom. As pessoas têm se diferenciado, os empreendedores que nós estamos conversando, têm conseguido girar dinheiro, ter bom giro de caixa,
Então, vale a pena você dar uma olhada também nessas histórias, tá certo? E até a próxima, até o próximo vídeo, até a próxima oportunidade que você possa estar aqui com a gente. Tchau, meninas, obrigada pela parceria e até a próxima.